dia, ouvintes. Está no ar mais uma edição do canal INAC, trazendo os principais fatos políticos, jurídicos e sociais da semana. Hoje contamos com 4 participantes de 4 especialidades que vão nos ajudar a compreender melhor esses acontecimentos. Vanessa Viduto, advogada, especializada em direito previdenciário, sócia do escritório Geller e Viduto, mestre pela PUC de São Paulo, autora de diversos livros e artigos sobre temas relacionados ao direito social. Maria das Dores Alexandra, advogada, mestre em Direito Empresarial e militante em defesa da mulher, especialista em Direito Trabalhista, Processual Civil e outros, e conselheira do Conselho de Desenvolvimento Social de Vitória da Conquista, Bahia, e Rede de Apoio Nacional em defesa da mulher violentada no âmbito familiar. Lígia Maura Costa, advogada, professora, conselheira independente e autora do livro Lava Jato, Histórias dos Bastidores, da maior investigação anticorrupção do Brasil. Juliana Fratini, cientista política, doutora pela PUC de São Paulo, especialista em campanhas eleitorais e instituições públicas, além de membro conselheira da Abrapel. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o debate de hoje sobre o tema mais polêmico da semana, que foi a aprovação e sanção pelo presidente Lula, aprovação pelo Congresso e sanção pelo presidente Lula da Lei Complementar 219 de 2025, em votação apressada, sem debate nenhum com o público e sem análise das comissões. O Congresso aprovou, o presidente sancionou e a mudança, ela enfraquece a lei da ficha limpa, criada por iniciativa popular, com mais de 1.600.000 assinaturas. A nova lei reduz os prazos de inelegibilidade, altera sua contagem, atingindo um dos principais instrumentos de proteção da moralidade pública. Não aceito corrupção, outras entidades e a própria sociedade já está reagindo com relação a essa nova mudança. Inclusive, o INAC já entrou com uma medida perante o Supremo Tribunal Federal para questionando essa alteração em razão dessa lei complementar. Professora Lígia, o que essa mudança representa para a credibilidade nas eleições no Brasil? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no canal do INAC, principalmente com essa bancada. É a primeira vez que eu tenho uma bancada totalmente feminina, acho genial, fantástico. Significa, em primeiro lugar, eu acho que é um tapa na cara da sociedade, porque se nós formos pensar quantas legislações nós temos, que foi uma conquista tão histórica como a lei da ficha limpa, com mais de 1,5 milhão de habitantes, mais de 1,5 milhão de assinaturas. Então, isso realmente é um tapa na cara da sociedade. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Ou seja, tivemos uma conquista histórica que estão tentando destruir essa conquista histórica. Além disso, acho que o que é importante notar é o contraste com o cenário internacional, que mostra o nosso retrocesso. Então, se você for pensar, por exemplo, a Itália tem a Lei Severino, que prevê a perda, né, do cargo e 6 anos de inelegibilidade após a condenação definitiva por corrupção. E foi uma das coisas que foi alterada. Portugal, igualmente também no mesmo sentido. Na França, chega até a 10 anos, ou seja, enquanto países no exterior eles tentam retirar, que é fundamental, direitos políticos em casos de corrupção, o Brasil ele simplesmente flexibiliza uma coisa que caminhava bem. E uma coisa que, na verdade, era a cara da sociedade, era um pedido oficial da sociedade brasileira. Então, eu acho isso extremamente desastroso. E o recado que passa para o eleitor é pior ainda, porque ao invés de reforçar a integridade, a barreira ética, ser contra a corrupção, o que faz o nosso Congresso? Ele abre brecha para que candidatos com históricos ilícitos retornem ao poder ainda mais cedo. Ou seja, o que mostra isso para a sociedade? De que adianta a sociedade se mobilizar, colher assinaturas, conseguir passar uma legislação que represente os anseios da sociedade brasileira, se o Congresso faz uma coisa dessa sem nenhum tipo de discussão? Então, isso, na verdade, isso sim fragiliza a democracia. Isso sim fragiliza a soberania, uma palavra muito em voga hoje em dia. Isso sim compromete o Estado Democrático de Direito, além de aumentar, na minha visão, a descrença social
E, além disso, a integridade do processo eleitoral. Acho que era isso que eu gostaria de ressaltar. Espero ter respondido a sua pergunta. Com certeza, professora. A doutora Alexandra também poderia falar, né, sobre essa questão, qual é a avaliação que ela, Falo sim, querida. qual é a sua avaliação, doutora Alexandra, diante de um retrocesso ético e jurídico que foi muito bem abordado agora pela professora Lígia, e o que pode ser feito aí a partir de agora no Brasil, diante desse Querida, em retrocesso? primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Acho que eu atropelei sua fala, me perdoa, tá, querida? Em primeiro lugar, boa tarde. Muito prazerosa esse momento estar aqui, dividindo esse espaço só com mulheres, mulheres de alta potência, de alta visão política, social, e isso me enche de alegria, de felicidade. Eu, particularmente, vejo como um desastre total no mundo político, um ambiente tão desacreditado na última década. A política passou a ser um ambiente de ódio, de descrédito, onde se viu pessoas que pregavam o nome de Deus, vejo isso, esse retrocesso, como eu via um evangélico, um pastor fazer a minha. Porque Deus, quando enfrentou o mundo, enfrentou todas aquelas turbulências, ainda deu a cara para bater, como que um pastor iria pregar fazendo arminha. Então, eu vejo com esse mesmo retrocesso. Eu sei que é um comentário que talvez nem coubesse aqui, mas eu faço essa analogia para as pessoas verem o retrocesso que está acontecendo na nossa política na última década. Por quê? Quem são os causadores desse retrocesso? Nós não aprendemos a votar. Se temos um Congresso com essa capacidade de retroceder sem ter vergonha, sem sentir ao menos um remorso, dizer, poxa, quem votou em mim, votou porque acreditava que eu ia chegar aqui, ia fazer o melhor, que eu ia chegar aqui, ia me preocupar com a sociedade. Senadores e deputados hoje do Brasil, nós temos o pior parlamentar de todos os tempos. E esses parlamentares não medem distância para fazer vergonha a nós, para deixar o Brasil em descrédito. Vejo com total desprezo e nenhum desses parlamentares que aprovam normas com essa agressividade me representa, querida, lamentavelmente. Doutora Juliana, eu não poderia deixar a senhora de fora aqui, porque é a sua especialidade, cientista política, especialista em campanhas eleitorais. Acho que esse tema também merece o seu comentário. Você não quer fazer um comentário sobre isso também? Sim, eu quero fazer uma complementação ao que as colegas colocaram aqui, porque eu trabalho diretamente na linha de frente das eleições, nos períodos eleitorais. Então, até para a conquista do voto. A temperatura que a gente tem é de muita descredibilidade. Então, você pode imaginar assim que não importa para um operador político se ele está fazendo uma campanha, por exemplo, eu estou mostrando como isso funciona na prática, o que as minhas amigas colocaram aqui, né? Então, não importa se um operador ele está fazendo comunicação política, campanha política para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Essas divergências, elas não existem em algumas circunstâncias, porque o descrédito é tão grande em relação a uma pauta comum, que foi um projeto de lei de iniciativa popular com uma ficha limpa, que qualquer operador ele sente muita dificuldade em conquistar esse voto lá na frente, tanto para um lado quanto para o outro. Por isso que as narrativas, na prática, elas vão se misturando e elas vão se estranhando para o campo dos valores, dos costumes, né? Por isso que tem uma pauta de costume muito grande, que aí entra religião, entra questões de gênero, entra
questões culturais, enfim. Mas vocês percebem que a pauta comum, que é de direita e de esquerda, ela está totalmente desacreditada, como esse caso aqui da ficha limpa? É isso que vem acontecendo, infelizmente. Eu queria fazer um comentário também, doutora Marta, minha cumprimentar a todas, especial, esse programa é bastante especial, apresentado pela minha parceira, doutora Marta. Também me sinto bastante honrada aqui com essa bancada feminina. E a doutora Marta fez uma pergunta, que eu acho que é da maior importância. O que que pode ser feito? Nós tivemos um exemplo recentíssimo do que pode ser feito e que funciona muito bem. O povo na rua realmente faz efeito no nosso Congresso, né? O povo foi para a rua para gritar contra o projeto de lei da bandidagem, o projeto de lei que blindaria os nossos parlamentares de serem processados por qualquer crime, inclusive crime comum, sem autorização do próprio Congresso, e contra também a lei da anistia. O que aconteceu na semana seguinte? O projeto de lei que ficou conhecido como Lei da Bandidagem foi sepultado pelo Senado Federal. Então, eu penso aqui que, da mesma forma, como aconteceu com esse projeto de lei da bandidagem, a ficha limpa faltou, né, faltou uma campanha do povo, e o povo ainda pode ir para as ruas brigar contra essa absurda lei que acabou sendo, inclusive, sancionada pelo presidente da República, que tinha o poder de veto, né, poderia mostrar que não compactuaria com esse absurdo, com essa antidemocracia, porque essa lei ela representa legitimamente a vontade do povo, em função da origem dela de uma iniciativa popular. Então, o que ficou muito claro para nós, brasileiros, é que o Congresso teme o povo, e o povo na rua realmente faz barulho e acaba refletindo lá nas decisões dos nossos representantes. Então, que o povo se mobilize para lutar e para dizer que não concorda, e que essa voz seja ouvida, né, pelo Congresso. É isso mesmo. Bom, essa semana nós tivemos também a posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele defendeu a independência judicial, o combate à corrupção e o diálogo entre os poderes em sua posse. Alexandra, qual é a sua leitura desse discurso e da importância da independência do judiciário em um momento tão conturbado e tão ameaçador para a democracia no nosso país? Doutora Alexandra, será que ela está nos ouvindo? Senão a A gente. minha opinião é que Pois não. é inconstitucional. Estou, estou ouvindo e estou respondendo. Pois A independência entre os poderes é constitucional. Deve se manter. E o que aconteceu é que, ultimamente, o Supremo dizendo, nós nunca tínhamos, na história do Brasil, visto terrorizar o Supremo Tribunal Federal com essas falsificadas e outras coisas. doutora Mas Alexandra, a sua conexão está muito ruim. macular a imagem do Supremo. Então, a opinião é que deva independente. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo entender. Acho que a senhora É o seguinte, eu estou melhorar a conexão. da Bahia. Faz o seguinte, doutora, sai Está um clima meio frio. Vamos ver a opinião, Então, então. vamos para outra. Agora acho que melhorou, né, doutora Alexandra, a conexão? Não, está muito baixa a conexão. Tá bom, Se a vou senhora fazer conseguir isso. Obrigada. Marta, quer que eu comece novamente? Pois não, pois não. Por favor, a senhora estava falando da importância da independência do poder Posso judiciário. continuar? Pois não, pode continuar. Eu mesma ou a doutora Alexandra? Não, pode ser você, porque assim a gente, professora Lígia, que assim a gente já vai complementando. Eu não vi a hora de fazer esse comentário, porque é um contraponto com o que a gente acabou de fazer, que passou no Congresso. Ou seja, enquanto o Congresso tenta flexibilizar o combate à corrupção, tem o presidente do Supremo que diz, olha, vamos defender a independência judicial e o combate à corrupção.
Ou seja, eles não devem conversar lá em Brasília, porque deve ser muito longe, né? Um falar A, outro. Ou seja, né, isso me deixa com muito pé atrás, porque as palavras do ministro Fachin soam muito bem, mas muito bem mesmo. Mas elas precisam de uma reflexão muito crítica, porque a independência judicial ela não pode, de modo algum, ser confundida com ativismo político. Isso eu acho extremamente grave. O Supremo, em vários momentos recentes, na minha opinião, na minha visão, ultrapassou seus limites constitucionais, legislando na prática, interferindo em políticas públicas e assumindo um protagonismo político que não cabe a uma Corte Suprema. Então, isso me deixa extremamente preocupada. Então, embora eu tenha que aplaudir essas palavras, eu, por outro lado, espero que o Supremo volte a ser o Supremo de outrora. E, se possível, o Supremo da época que eu estava na faculdade. É esse o Supremo que eu quero. E mal se sabia direito qual era a opinião política dos seus integrantes. Eu não quero mais, eu acho que a população brasileira, a sociedade brasileira, não quer mais ver ministros do Supremo dando declarações diárias. Quer dizer, onde que está toda a liturgia do cargo? Não foi isso que foi ensinado, né, o que eu aprendi em faculdade de Direito. Então, eu acho que o que se espera de uma corte é, sim, uma corte constitucional, uma corte suprema, firmeza contra pressões externas, isso sem dúvida, mas também muita contenção interna, coisa que, na minha opinião, está faltando. A independência judicial, ela precisa andar de mãos dadas com a Constituição. Senão não existe mais independência. Senão não existe Estado democrático de direito. O Supremo, ele precisa, é esse seu papel, ser o guardião do pacto republicano. Ele não é substituto do legislativo, ele não é substituto do executivo. Ou seja, esse, na minha opinião, é o maior desafio do ministro Fachin. Voltar a colocar a Corte Suprema ao seu legítimo papel, sob pena de aprofundar ainda mais a crise de confiança na justiça brasileira. Porque se a sociedade tem uma crise de confiança em relação ao Supremo, ela acaba atacando todo o poder judiciário. E sem justiça, eu não tenho democracia. Sem justiça, eu não tenho Estado democrático de direito. Juliana, e você? Qual a sua opinião? Olha, eu entendo que o Fachin, neste momento, é uma personalidade muito serena. Então, ele traz essa áurea de estabilidade, né? Sobretudo porque todos os ataques, eles são direcionados para o ministro Alexandre de Moraes, um pouco a outros ministros também, e o Fachin, nessa história toda, ele tem uma personalidade mais neutra, então ele traz essa serenidade. Eu acho que é uma figura interessante, enquanto personagem mesmo, para acalmar esses ânimos, conforme a professora Lídia estava dizendo aqui. Hoje existe um sentimento de emoção, de comoção com o judiciário, que é absolutamente fora do normal, é fora do razoável. Então, neste momento, lideranças mais neutras e mais apaziguadoras, ou que permitem ter essa percepção de neutralidade, elas são positivas, eu considero positivo. Doutora Vanessa quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Doutora Alexandra quer tentar falar mais um pouquinho? Vou tentar. Está me Vamos. ouvindo bem, querida? Tô sim, agora tô. Bem, eu estou de pleno acordo com a fala das duas amigas, super de acordo em número, gênero e grau. Fachin hoje é o detentor de uma responsabilidade de tentar realmente acalmar os ânimos. Nós nunca vimos o Supremo tão atacado como vem sendo. E talvez seja o momento de Fachin com esse modelo
de um homem sereno, calmo, ele consiga fazer. Porque o que vem acontecendo de ataques com alguns ministros, em especial com o ministro Alexandre de Moraes, nós nunca vimos antes na história de nosso Brasil, de nosso país. E tudo isso se deve a motivações, a movimentos políticos irresponsáveis, criadores, produtores, industriais de fake news, né, para tentar denegrir e enfraquecer um papel tão árduo, tão difícil que vem sendo o papel do ministro Alexandre de Moraes. Mas, de toda sorte, o Supremo é Supremo. A palavra já diz, Supremo é o máximo do Poder Judiciário e ele tem que permanecer com essa máxima e com a sua credibilidade intacta, como sempre foi. Esse é o meu desejo e é o que eu espero e acredito que será. E ministro do Supremo, realmente, ele tem que ser imparcial. Ministro do Supremo, trazendo valor político, trazendo opiniões políticas, fica realmente cai realmente em descrédito todo o órgão. Eu desejo muita sorte ao Fachin e que nosso país volte a viver a soberania tão atacada ultimamente e tão comprometida. Esse é o meu desejo e a minha opinião, querida. Doutora Vanessa, quer complementar alguma coisinha? Eu gostaria de fazer um breve comentário. Eu concordo com o comentário de todas as minhas colegas. Eu penso que o ministro Fachin ele representa nesse momento uma figura, digamos assim, um pouco mais neutra, com um perfil bastante técnico. Você vê muito pouco o ministro Fachin em holofotes, um ministro que não tem esse perfil de holofote, de polemizar, e no momento de tanta polarização que o nosso Poder Judiciário foi tão descredenciado aí, como a doutora Alexandra bem colocou, por fake news e por milícias digitais que tentaram desacreditar ministros de julgamentos em função de interesses políticos. Eu acho que o ministro Fachin assume em boa hora a presidência do Supremo Tribunal Federal e acredito que ele vai fazer um excelente trabalho. Tá certo. Ainda com relação à corrupção, a gente tem um outro tema que a gente trouxe aqui para o programa de hoje, que foi a pesquisa What Wars the World, da Ipsos. A violência é hoje a maior preocupação dos brasileiros, citada por 43% dos entrevistados. Logo em seguida vem a corrupção, mencionada por 38%. Será que a desigualdade social não está fazendo essa relação aí entre a violência e a existência da corrupção? Então, Lígia, eu queria saber de você qual é a sua percepção sobre a violência, a corrupção e a confiança da sociedade nas instituições, se isso tem relação, né? Qual é a sua opinião, Lígia? Eu acho que sim, que tem sim uma grande relação. Eu acho que, na verdade, nós, no Brasil, nós estamos convivendo com dois fantasmas de proporções totalmente inéditas. E a população, na verdade, tem razões concretas para ter essa visão. Porque, por exemplo, você acaba de ver fraude bilionária no INSS, né, que afeta diretamente aposentados e trabalhadores, e que corrói a confiança no sistema, na aposentadoria. Ou seja, isso é inadmissível, totalmente inadmissível. E, em ponto de vista de corrupção, todos nós sabemos que a corrupção, em geral, é um crime difícil de ser combatido, porque você não vê a cara da vítima. No caso do INSS, nós somos um país tão diferenciado que, neste caso, não só nós temos a cara da vítima, no caso do INSS, como nós temos o CPF, nós temos a conta bancária, ou seja, neste caso nós temos sim uma vítima identificada, que é totalmente excepcional quando você trata de casos de corrupção. Voltando à área internacional, que você sabe que eu gosto bastante. A hora que você compara combate à corrupção e pesquisas de opinião, na França, apenas 15% da população se preocupa, apesar deles terem agora, recentemente, um presidente preso por motivos de corrupção. É o primeiro presidente aqui da República que está sendo preso por razões de corrupção. Na Alemanha, a problemática da corrupção para a população é apenas de 12%. Nós temos 38%. Né? E violência, 43%. Então, violência, corrupção, falei primeiro da corrupção e INSS, agora eu parto para o PCC. O que nós estamos vivendo no Brasil é uma coisa inacreditável. Nós temos o PCC que não está mais trabalhando
né, como deveria, ou como se esperava, com o tráfico. Porque eu acho que o PCC entendeu que é uma coisa muito clara. Se eu sou um traficante, eu vou ser preso. Se eu sou um corrupto, trabalho com colarinho branco, eu não vou ser preso. E esse foi o recado que foi dado pela Corte Suprema Brasileira. Então, isso é péssimo. E isso se revela também nessa pesquisa da Ipsos. A Corte e as decisões que ela tomou em relação ao combate à corrupção ficaram gravadas na mente da população. Então, o fato da população talvez não querer tanto ir às ruas, como ela já foi, é porque ela ficou desacreditada com tudo o que aconteceu, com a resposta que foi dada. Fico, por outro lado, muito feliz com a lembrança que foi dada, que essa aí da população conseguiu derrubar, que seria outra legislação simplesmente inacreditável, que seria passada dentro do nosso Congresso, sem o menor diálogo com a população. Quando se pensa, voltando ao PCC, o PCC, ele lava dinheiro na Faria Lima, no coração financeiro, não é do Brasil apenas, o coração financeiro da América do Sul, usando fintechs, usando fundos de investimento, comprando usinas de álcool para controlar a produção e a adulteração de combustíveis. Ele opera agora no setor hoteleiro, ou seja, aumentou 50 bilhões de reais. Ou seja, o crime organizado, mais especificamente o PCC, ele está funcionando hoje como uma multinacional. Tem contador, tem software, advogados muito bem remunerados e toda uma logística empresarial. Enquanto isso, na minha opinião, o Estado brasileiro continua atuando como uma repartição administrativa do século passado. Nada contra repartições públicas, muito pelo contrário, por isso que eu friso bem, do século passado. Então, o resultado, eu acho que é essa combinação que é explosiva entre a população ter o medo da bala e uma indignação imensa contra a impunidade. Então, eu acho que o brasileiro não vê hoje proteção nem do lado da segurança e menos ainda do lado da ética, menos ainda do lado da integridade pública. E, de novo, enquanto países como França, Itália e Portugal endurecem regras, né, nós vemos que o Congresso flexibiliza, né, ou tenta flexibilizar, né, a lei da ficha limpa. Então, acho que era isso que eu gostaria de tentar fazer um pouco de ligação com a primeira questão que você nos fez. Tá certo. Juliana, você não quer comentar também essa questão? A questão da educação está ligada diretamente também a esse comentário que a doutora Lígia fez, né? Porque quanto mais desigualdade social, mais corrupção e mais violência a gente tem, né? Você gostaria de complementar, Juliana, por favor? Sim, vou complementar sim. Olha, doutoras, eu acredito que nós estamos num momento de corrupção do caráter, na realidade, tá? Eu não vejo exatamente como um fim material. A corrupção a gente entende como um fim material no fim das contas, mas é como se fosse uma corrupção do caráter mesmo, espiritual, né? Do universo simbólico, do que a gente entende enquanto sociedade, né? E aí, você, por exemplo, aqui foi dado o exemplo do Sarkozy, né? Que supostamente com Gaddafi conseguiu recursos para a campanha eleitoral dele, e teve uma sentença. Mas e a corrupção personalista do próprio Macron na atualidade? Nós somos aqui mulheres, nós estamos vendo uma liderança da envergadura do Macron submetendo a esposa dele a fazer um teste biológico científico para provar que ela é mulher. E se ela não fosse também? Não é um absurdo tudo isso que a gente está falando? Aí, o que me estranha são as construções narrativas em torno desses fatos que pegam e colocam, por exemplo, a culpa na direita, dizendo assim, mas a direita tem uma fixação por querer saber qual que é o sexo e biológico. Gente, mas ainda que fosse isso, quando um presidente ele expõe a esposa, submete a esposa dele a uma influência norte-americana para dizer se ela é mulher ou não, para mim é a total corrupção do caráter, isso.
não tem nem condição de ser liderança nenhuma. Perdeu o bonde, assim, da história. E isso é educação. Porque ainda que essa mulher, a esposa dele, a Brigitte, concorde em fazer o teste, ela pode ter ficado muito irritada, nós somos mulheres aqui, nós entendemos muito bem, é uma infraestrutura de um relacionamento abusivo. Uhum. Porque quem se submete a isso é um abuso moral, a categoria dela, feminina, de mulher, e mesmo se não fosse mulher, biologicamente falando, né? Essa é a questão. Então, para mim, existe uma corrupção extensa do caráter. Nós temos lideranças que não têm a menor condição de ser liderança no século atual e que influencia diretamente na educação, no modo como as pessoas veem, como os jovens vão ver, porque em quem vão se espelhar? Se essas lideranças elas estão tão fracas, elas são tão opacas, em quem vão se espelhar? Não é verdade? A gente se sente assim, desprotegida. Meu entendimento é esse. Eu acho que as lideranças elas precisam ter um baita upgrade aí, um baita upgrade. Eu estou falando de muitas delas em diferentes postos de poder neste momento. E vou lembrar mais, educação e ética especificamente, há alguns anos eu acompanho um caso que se chama Operação Topic, que acontece lá no Piauí. Operação Topic. O que foi essa Operação Topic? Ela é uma operação que prendeu figuras que desviaram recursos públicos do transporte da educação, lá no Piauí. Qual a consequência disso? E eu cansei de ver personalidades éticas publicando mensagem, imagens na internet, falando e tal. Nunca houve consequência. E a gente precisa pensar bem, meninas, quando essas consequências elas chegarem, elas desmontam uma estrutura. Elas vão na nossa espinha dorsal, elas desmontam uma estrutura. Porque são muitas lideranças dizendo que são éticas, no entanto, elas não são. Elas servem também a determinados interesses. Então, eu acho que isso a gente precisa considerar e levar muito a sério. Acho que é isso. Tá certo, obrigada pela sua complementação, muito pertinente as suas colocações. E agora a gente vai passar para o tema previdenciário. Um outro destaque da semana foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que definiu os critérios sobre gratuidade da justiça e também decidiu que a remuneração paga a jovens aprendizes integra a base de cálculo das contribuições patronais. São dois temas distintos que eu queria que a doutora Vanessa aqui abordasse. O primeiro, porque a gratuidade, ela basta, né, ser alegada pelo autor ou pelo réu, enfim, pelas partes no processo, de próprio punho, para que ela seja deferida pelo juiz. Mas, recentemente, não era isso que estava acontecendo, né? Muitos juízes estavam fazendo com que a parte provasse a sua impossibilidade de recolher as custas processuais, e isso tem consequências. Evidentemente, na hora de ajuizar uma ação, a pessoa não pode, e ela fica com medo, com receio, e até o próprio acesso à justiça fica limitado se ela não tiver esse direito de acesso à justiça, que é constitucionalmente garantido. Vamos ouvir, então, o que tem a doutora Vanessa a falar sobre esse tema da gratuidade, e em seguida, sobre a questão tributária das contribuições patronais. Bom, vamos lá, complementando aqui já as palavras da minha colega, esse tema da justiça gratuita, ele é tão relevante que o STJ precisou fixar um tema repetitivo, né? Que é um tema repetitivo quando tantos recursos chegam naquela corte a respeito do mesmo assunto, que é necessário uniformizar através de um tema repetitivo para que as demais cortes, demais magistrados passem a proferir julgados mais uniformes. Porque o que a gente percebia aqui na prática da advocacia era todo tipo de decisão e a declaração de hipossuficiência que o autor da ação ou o réu da ação apresenta para poder demandar, não estava sendo levada em consideração a letra da lei que fala que essa declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, estava sendo completamente ignorada.
e apenas com base em critérios fixos, como, por exemplo, o juiz entendia que se determinado autor tem uma renda, uma remuneração X, aquilo era o suficiente para que a gratuidade de justiça fosse indeferida. E isso fere diretamente o acesso ao Poder Judiciário, porque nem sempre uma determinada renda em certo patamar significa automaticamente que aquela pessoa tem renda suficiente para demandar em juízo. Muitas vezes ela tem despesas, muitas vezes ela usa aquela despesa para custear um filho doente, ou uma doença, ou qualquer outra necessidade. Então, isso não pode ser um critério absoluto. Então, em boa hora, o STJ fixou um tema, o tema repetitivo 1778, e foi acolhido o voto do ministro Og Fernandes, que fixou os seguintes critérios para que venham a ser seguidos, né, absoluto, com base somente em critérios objetivos, ou seja, não é porque o fulano ou ciclano, o autor ou réu, tem determinada renda que necessariamente ele não vai ter acesso à gratuidade de justiça. Então, é necessário, sim, havendo o indício de que aquela pessoa não é hipossuficiente, que seja aberto prazo para que ela, então, apresente documentação e comprove que, mesmo com aquele indício daquela determinada renda que pode indicar que ela não é uma pessoa hipossuficiente, que ela comprove através de outros documentos que ela necessita, sim, da justiça gratuita, da gratuidade de justiça, que é a isenção de custas iniciais, ônus da sucumbência, para poder ter acesso ao Poder Judiciário. O segundo critério é aquele que é óbvio, mas apesar de ser óbvio, óbvio não vinha sendo cumprido, que é a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ou seja, apresentada a declaração de hipossuficiência, ela só pode ser desconstituída se por outras provas que derrubem aquela declaração, ela não se mostre verídica, verdadeira. Antes de indeferir, então, como eu falei, o juiz deve permitir a comprovação de que aquela determinada renda, de fato, não o considera hipossuficiente e, ao final, somente caberá o indeferimento se houver elementos concretos que afastem os pressupostos legais. Então, qual é o recado que o STJ diz? Não é uma determinada renda que pode ser utilizada como único critério objetivo para indeferir a justiça gratuita. Tem que ser dada oportunidade para a parte de apresentar provas em sentido contrário e elas devem sim serem analisadas para demonstrar que aquele litigante tem direito e acesso a um processo de forma gratuita. Eu acho que esse entendimento extremamente justo, ponderado, ele vem de encontro ao que a gente espera, ele vem de encontro ao acesso ao Poder Judiciário, previsto e garantido como uma garantia fundamental da nossa Constituição Federal. E agora eu acho que fica, digamos assim, esse entendimento, né, obrigatório e vinculante, trazendo luz aí a todos que querem demandar judicialmente. Não sei se alguma das colegas, antes de eu falar da questão do jovem aprendiz, gostaria de comentar esse assunto da gratuidade de justiça. Alguém quer falar sobre a questão? Doutora Alexandra, ela é especialista em direito processual civil também, né, doutora? Quer fazer algum complemento? Olha, querida, eu infelizmente, hoje eu estou com a internet aqui me fazendo vergonha, mas eu gostaria muito de tecer alguns comentários a respeito disso, porque é um assunto que eu me deparo muito com ele na vida prática. O que acontece? Quando um juiz indefere uma declaração de hipossuficiência, ele está ali infringindo uma norma, um princípio de muita importância, que é o princípio do livre acesso à justiça. Todos nós temos direito de acessar a justiça. E o que ocorre? Muita gente tem bens, mas naquele momento que ela vai propor aquela demanda, aquela ação, ela não está sem dinheiro, ela está desempregada, ela está sobre alguma condição que ela não tem como recolher as custas. E o que eu venho sugerindo a alguns advogados que estão iniciando a carreira? Quando entrar com um processo, já abre um tópico das provas da hipossuficiência, junto declaração do extrato bancário daquele cliente dos últimos 3 meses, junto a declaração de imposto de renda, se tiver, e deixe o juiz preso ali, sem
ter outro caminho a não ser deferir a gratuidade. Esse é o meu conselho, e digo com toda sinceridade. Eu fico envergonhada quando eu vejo ou quando eu me deparo com situação como essa, porque isso aumenta a morosidade e, às vezes, fragiliza o administrado, que ele diz, poxa, eu vou desistir. E muita gente desiste. Então, será que essa prática tem um fim de diminuir as demandas no Poder Judiciário? Então, eu vejo com bons olhos e já era a hora de ter chegado essa mudança. Muito Eu, obrigada. eu queria complementar com Sim, com uma coisinha, uma pequena coisinha aqui das colegas. A justiça gratuita ela é tão importante porque imagine o caso das mães. A gente tem um contingente imenso de mães solteiras e que não tem apoio qualquer do genitor da criança, elas jamais conseguiriam e ter que fazer qualquer movimentação no judiciário se não fosse por meio da justiça gratuita. Muito bem lembrado. A maioria dos lares brasileiros ele é sustentado Uhum. por mulheres, né? Por Uhum. mães que estão lá sozinhas sustentando seus filhos. E foi muito bem lembrada, muito boa a sua colocação. Bom, então acho que eu vou falar um pouquinho aqui do tema do jovem aprendiz, né? Que é um tema também bastante importante, porque ele toca aí na formação dos jovens e futuros profissionais. O que é o jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz é aquele jovem que, a partir dos 14 anos, a legislação traz um tratamento especial e permite que, com foco na educação, ele possa vir ser contratado para trabalhar com uma jornada diferenciada, né? E o mote principal é o foco na educação. Ele tem que necessariamente estar matriculado num curso profissionalizante. E esse trabalho dele vai ser um trabalho monitorado, vai ser um trabalho de aprendizado, com vistas a formar um futuro profissional qualificado. Então, é uma figura extremamente importante num país pobre como o nosso, onde as pessoas têm pouco acesso à educação, essa figura do jovem aprendiz. E o que o STJ entendeu? O STJ entendeu que a remuneração do jovem aprendiz, ela é considerada, assim, como uma contraprestação também pelo trabalho, e ela deve servir como base de cálculo para a incidência das contribuições, para a incidência das contribuições para o INSS, tanto a cota patronal quanto a cota empregado. E dessa decisão do STJ, a gente pode verificar aí inúmeros reflexos em diversas searas, né? A primeira delas, que eu penso que, obviamente, isso vai trazer um reflexo para o empresário, que vai ter um custo maior para contratar o jovem aprendiz, porque ele vai passar a integrar a folha de salário. Mesmo assim, ele tem uma jornada diferenciada, o fundo de garantia dele é de 2%, ele pode ganhar um valor abaixo do salário mínimo, mas proporcional às horas trabalhadas. Ainda há vantagens em contratar o jovem aprendiz, além de você estar contribuindo aí para o futuro de uma sociedade melhor. Sob o ponto de vista de proteção social, é extremamente importante, porque quando o empresário, o empregador, efetua as contribuições desse empregado, desse jovem aprendiz, você dá proteção social para esse jovem aprendiz. É um jovem aprendiz que, se ele se acidentar, ele vai ter direito a um benefício, um auxílio-doença, um auxílio-doença acidentário. Se ele ficar inválido, ele vai ter direito a um benefício por invalidez. E esse tempo já trabalhado como jovem aprendiz, ele vai ser computado também para a futura aposentadoria. Então, sob o aspecto da proteção social, é extremamente importante, e eu penso que isso não poderia de forma alguma ficar de fora. Hoje a gente vê no Poder Judiciário discussões aí, debates intensos a respeito de poder ou não poder computar o tempo como jovem aprendiz para fins de aposentadoria. E, infelizmente, tem muitas decisões desfavoráveis justamente em função de não haver a correspondente contribuição, né? O segurado ele precisa comprovar que aquela atividade dele de jovem aprendiz, embora não tenha ocorrido as contribuições, ela era, na verdade, uma atividade camuflada de jovem aprendiz, porque era uma verdadeira relação de emprego, com horas convencionais, com contraprestação, enfim. Então, eu penso que essa decisão do STJ ela é importante, porque ela coloca fim nessa discussão interminável, além de trazer a necessária e importante proteção social para esse jovem que já está no mercado de trabalho. Quando ele sai da casa dele, ele pega uma condução para chegar no trabalho, ele está sujeito a uma série de situações, ele pode se acidentar, pode adoecer,
enfim. E aí ele vai passar a ter a proteção social, sem contar a futura aposentadoria. Então eu penso que, embora do ponto de vista econômico, né, a gente sabe que isso vai acabar refletindo um pouco também em relação a onerar as empresas em função desse recolhimento. Eu acho que a importância da proteção social, eu acho que precisa falar mais alto, de fato falou aqui na decisão do STJ. Sim, aí as alíquotas têm que ser diferenciadas, né, para estimular as empresas a continuarem contratando o jovem aprendiz, né, que é muito importante que isso continue sendo feito. Alguém quer comentar a questão do menor aprendiz? É uma questão bem específica aí do direito previdenciário e tributário, né? Vamos então. Politicamente, Marta, Sim. eu acredito que seja uma complementação a outras iniciativas, como foi da deputada Tabata Amaral, a respeito do programa Pé de Meia, em que os jovens têm um incentivo para a continuação do estudo por meio de um recurso que recebem do governo federal mensalmente. Eu estava até pensando aqui se esse recurso ele é cumulativo. Por exemplo, quem está estudando recebe, aí é jovem aprendiz, também recebe. Na Eu verdade, o fiquei jovem aprendiz, curiosa com isso. então, o jovem aprendiz, ele é profissionalizante aí a questão. Então, por exemplo, uma Uhum, Volkswagen, uma multinacional qualquer, vai contratar essa jovem aprendiz ele está fazendo um curso colegial de mecânica. Então, ele já vai trabalhar ali naquela empresa já com a possibilidade depois de vir a ser contratado, porque ele está fazendo um curso profissionalizante e já está fazendo como se fosse um estágio, né? E aí um ganha não estagiário. só uma bolsa, mas também Uhum, aquela bolsa vai ter um recolhimento para a Previdência para que os riscos sociais todos durante esse vínculo, que seja doença, morte, invalidez, todos eles vão estar cobertos por essas contribuições, né? Que tem que ser diferenciadas, no meu entendimento, para poder estar incentivando essa continuidade dessa contratação de mão de obra aprendiz. Lá no meu escritório, nós já fizemos esse tipo de contratação, uhum, só que somos pequenos. Então, quando a empresa tem mais de 50 funcionários, aí realmente o jovem aprendiz é muito mais demandado, né? Tem muito mais chance de ser contratado do que numa empresa menor, porque aí as vantagens tributárias são diferenciadas também. uhum. Mas você lembrou bem, eu acredito que sim, são cumulativas, por que não? Se ele ganha para poder estar na escola, é um incentivo para que o jovem continue estudando, não saia Não, da escola para ir sim, trabalhar, né? Porque, muito bacana. porque Até Na porque. verdade, eu acho até mais digno, né? sim, Essa decisão que Uhum. vocês colocaram aqui, para quem quer se lançar no mundo do trabalho, né? Está começando a ficar adultinho, é uma solução super digna. E eu penso que é acumulável porque, na verdade, a gente está falando aqui de um contrato de trabalho. Foi justamente isso que o Uhum, STJ decidiu. Que o jovem uhum, aprendiz ele tem um verdadeiro contrato de trabalho. É um contrato de trabalho diferenciado, com foco na educação, com foco no profissionalizar. Sim, mas é um contrato de trabalho. Então, não vejo por que não poder acumular a remuneração, a contraprestação pelo trabalho, ainda que seja um contrato diferenciado, com um incentivo desse programa que você citou uhum. aqui da Tabata Amaral, muito bacana também, que é É, um programa para pé de meia. incentivar o pé de meia, para É. incentivar a manutenção dos estudos, né? Penso que é acumulável, sim, Uhum. né? E e, sendo um contrato de trabalho do jovem aprendiz. e o governo, cabe ao governo também incentivar esse tipo de formação profissional do jovem, né? Essa profissão técnica. Os três S's lá que eles querem acabar, o Senac, Sesc, né? Eles querem. Sempre vem um que vai, vamos acabar com isso. Não, gente, a gente tem que aumentar isso. Exatamente. Nossa, Aumentar, ó, meninas, vou perguntar e uma coisa para valorizar, vocês. Eu não sei se vocês aumentar e valorizar. frequentam, mas se o Brasil fosse um Sesc, ia dar certo, né? O Sesc dá um negócio assim super certo. É impressionante. A Lígia, acho que quer fazer É, uma colocação, né? educação é fundamental. Nós precisamos Uhum, valorizar
o ensino técnico. A Suíça valoriza o ensino técnico, e no Brasil, não. Quer dizer, é totalmente sem noção. E isso vai junto com a ideia do jovem aprendiz, né? O ensino técnico é fundamental para o Brasil, fundamental. Nós distribuímos universidades que também são importantes, só que, em contrapartida, nós deixamos como se o ensino técnico não fosse mais relevante, o que é totalmente errado. Você vê países como a Suíça que colocam o ensino técnico numa posição tão, ou às vezes, mais importante do que o ensino universitário. Isso o Brasil precisa recuperar. Era só isso que eu gostaria de mencionar sobre a parte de educação, porque previdenciário realmente não é o meu forte. Então, falando em educação, vamos então para o tema do Anuário Brasileiro de Educação Básica, que está relacionado com o que a gente está falando aqui, né? O Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2025 mostrou que o Brasil ainda enfrenta graves carências na infraestrutura escolar. Menos da metade das escolas tem acesso a esgoto, mais de 20% não contam com coleta de lixo e só 38,7% das salas possuem climatização. A desigualdade é evidente, dependendo do CEP, né? Aumenta a desigualdade. Rondônia lidera com 91,4% das salas climatizadas, enquanto Minas Gerais tem apenas 11,7%. O que você acha, Lígia, que você que estava falando sobre isso, como as políticas públicas poderiam reverter esse cenário da desigualdade na educação, complementando até o que a gente já estava falando aqui? Eu acho que, bom, educação é fundamental e o que a gente vê é que a desigualdade nasce na sala de aula. Como é que eu posso falar em meritocracia num país em que as crianças estudam sem banheiro, sem internet, sem uma estrutura mínima, com fome? Ou seja, é extremamente complicado você falar em meritocracia com esses números e com essa pesquisa que foi trazida pelo Anuário de Educação Básica. Ou seja, nós precisamos investir em saneamento básico, mais do que nunca. Eu escutei, o Brasil é um país pobre. Eu não acho. O Brasil é um país extremamente rico, mas os recursos são muito mal utilizados e se perdem num auge de corrupção e de comportamentos corruptos. Então, a hora que você vê o anuário, você vê o índice do Chile, quer dizer, nós estamos 3 vezes atrás de um país vizinho. O Brasil é infinitamente mais rico do que o Chile. Onde estão esses recursos? Então, voltando ao que eu disse inicialmente, a desigualdade nasce na sala de aula. E isso, né, traz vários agravantes, né? Nós gastamos, o Brasil gasta mal, ele gasta com renúncias fiscais, ele gasta com judicialização, mas ele não gasta com infraestrutura e com infraestrutura escolar. Ou seja, isso é muito sério. Além da infraestrutura, não gasta com um bom pagamento de salário, um bom treinamento aos seus professores. Ou seja, como é que eu faço uma escola pública de qualidade se eu não tenho esse tipo de investimento? O fracasso da escola pública, na minha visão, é a raiz, é a fonte da violência, é a fonte da corrupção e a fonte da exclusão. Sem um investimento sério, nós não vamos conseguir mudar isso. E nós vamos continuar condenando, eu uso essa palavra que eu acho que é bastante forte, mas condenando gerações a repetir este ciclo de desigualdade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas ainda dá tempo da gente comentar uma questão internacional que também marcou a nossa semana. São 2 fatos que marcaram. Na China, um ex-ministro da Agricultura e Assuntos Gerais foi condenado por corrupção passiva, e caso ele cometesse novas infrações, ainda a pena aumentaria, e essa decisão faz parte da intensa campanha anticorrupção conduzida pelo presidente Xi Jinping. Já na Argentina, milhares de pessoas foram às ruas de Buenos Aires para exigir justiça pelo brutal triplo feminicídio de Morena Verde, Brenda Del Castillo e Lara Gutierrez. Essas jovens foram brutalmente assassinadas, torturadas, esquartejadas, e tudo isso foi transmitido para um grupo nas redes sociais. Então, eu queria saber da Juliana como que essas notícias revelam os diferentes caminhos de combate à corrupção e à violência de gênero
em países vizinhos e potências globais. Como a gente está acabando o programa, estamos com pouco tempo, eu queria que você fosse bem sucinta, Juliana. Ai, Marta, nossa, sucinta para uma questão tão difícil, né? Eu confesso a você que eu não tinha conhecimento dessa questão da Argentina, até li a pauta, tudo, mas eu acho que me passou. É horrendo, então. Eu acredito que, não enquanto movimento, mas enquanto dignidade, as mulheres elas precisam tomar posicionamentos para além das narrativas que já estão expostas num sentido de união. Eu até acho, eu não quero abrir uma polêmica aqui, mas já vou abrir e, de repente, numa outra ocasião a gente conversa. Eu acredito que as mulheres ainda de esquerda são as que mais sofrem do que as mulheres de direita, porque a esquerda ela se apresenta de uma maneira tão ampla no combate às violências, né? E essa violência a gente já acordou que é uma corrupção moral, né? Do que se faz com a mulher, por exemplo. Mas, no fim das contas, também não resolve, porque, de novo, voltando ao caso do Macron, a gente está falando de um presidente que é de um país da Simone Beauvoir, da segunda onda de um feminismo em que a intelectual dizia sobre o cuidado com o corpo, sobre o corpo. O cara que é presidente não consegue carregar isso. Vocês percebem? Aí está a fragilidade muito grande. Eu acho que isso precisa ser revisto. Ele não bancou, não. O presidente não bancou, não. Mesmo sendo presidente da França, de um país que teve a Simone Beauvoir. Ele não bancou nem a esposa, nem as mulheres, nenhuma, com essa atitude, nem a intelectual Simone Beauvoir. Assim, estamos perdidos. Precisa mudar essas lideranças aí. Alguém mais gostaria de comentar esses fatos internacionais? Doutora Lígia, acho que sim. Nossa, eu estou tão falante hoje. Bom, primeiro corrupção, primeiro China, eu adoro a China. Estudo mandarim, já fui visiting professor na China, quer dizer, é um país que eu gosto muito. Obviamente, você condenar a morte, eu sou totalmente contra a pena de morte, mas então eu acho uma pena extremamente grave, mas eu sei que depois, eventualmente, ela pode ser convertida à prisão perpétua. Mas aí eu vejo os valores, foram 38 milhões em propina. Quer dizer, eu conheço bem os números da Lava Jato. 38 milhões de dólares em propina, nos âmbitos da Lava Jato, é nada, absolutamente nada. Na China, está sendo condenada à morte por causa disso. Ou seja, você vê uma diferença com o tratamento que a gente tem no Brasil em relação às mulheres. É extremamente sério. Você vê, né, algum país ao lado, dentro, né, da América Latina, a taxa de feminicídios. Isso não se pode admitir. Então, a gente está numa região onde a gente está convivendo, nós no Brasil, com uma corrupção sistêmica, mas, por outro lado, também tem esse lado de feminicídio que é inadmissível. Então, nós temos violência de gênero junto com corrupção. Isso também tem alguma relação, isso também é uma violação aos direitos humanos. Então, eu tiro o chapéu para a Argentina, que foi às ruas e que tentou trazer um pouco de justiça contra essa gravidade que é essa violência de gênero na região. Eu sei que o tempo está curto, vou parar por aqui. Isso mesmo. Chegamos ao fim de mais uma edição do canal INAC. Muito obrigada aos nossos convidados pela contribuição e a você, ouvinte, pela companhia. Nos encontraremos na próxima semana.